Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho desta sexta-feira, dia 17 de outubro. Hoje nós celebramos Santo Inácio de Antioquia. O evangelho é de São Lucas, capítulo 12, versículos do 1º ao 7º. Neste ínterim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar a seus discípulos, acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia. E o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ao iniciarmos esta sexta-feira, nós ouvimos a mensagem do Evangelho. Agora, Jesus está preparando os apóstolos para aquilo que virá. Obviamente que os apóstolos não tinham consciência nenhuma do que estava por vir. Jesus já sabia, né? Então, a partir de agora, ele vai preparando os apóstolos, porque às vezes eles veem, como o começo do Evangelho nos relata, uma multidão tão grande e até Jesus, que eles já começavam a esmagar uns aos outros, passando por cima dos outros, porque eram milhares de pessoas. Os apóstolos ficavam às vezes maravilhados de ver tanta gente, né? E o que estava acontecendo a partir do que Jesus falava e fazia. E talvez ficassem com uma imaginação, uma fantasia da missão de Jesus, que não era o que realmente era a missão de Jesus. Então ele começa a colocar os apóstolos com os pés no chão. Olha, vamos pisar aí, vamos pisar no chão, porque o negócio não é assim não, viu? Vocês vão ser perseguidos. E aí outras palavras, né, em outra passagem evangélica, vocês vão ser criticados. Jesus não disse isso. Senão ia assustá-los, né? Eles não estavam preparados ainda para ouvir. Serão mortos, mas não tenhais medo. E nas entrelinhas aqui, Jesus está dizendo, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Na verdade, Jesus está dizendo aqui nas entrelinhas para eles, vocês serão mortos por causa do meu nome. Mas não tenham medo daqueles que vão matá-los, porque eles mataram, é a única coisa que eles podem fazer, tirar a sua vida. Tenha medo daquele que pode condenar a sua alma, a geena. O que é geena que o Evangelho fala? O inferno. O inferno. Então tenha medo daquele que pode condenar, matar a sua alma, te condenar ao inferno. Isso nós precisamos temer. Então, o que Jesus está dizendo? Não tenha medo de viver a sua fé, de ser de Deus. Não tenha medo de falar a verdade, de ser cristão, principalmente nos dias de hoje. Principalmente nos dias de hoje, né? Olha como os cristãos são perseguidos. Nós somos perseguidos simplesmente pelo fato de rezar. Talvez você já tenha vivido essa experiência de ser criticado, perseguido, só porque você está com o seu texto na mão rezando o seu texto. De ser criticado só porque você reza uma Ave Maria. A pessoa se incomoda porque você está rezando uma Ave Maria. Vai cuidar da sua vida. Se você não quer rezar, não reza. Mas por que vai me incomodar porque eu estou rezando? A vida é minha.
a fé é minha, a crença é minha, vai cuidar da sua vida, vai fazer a oração que você acredita. Então, se você não crê no poder de um terço, o problema é seu, eu creio e vou rezar. Então, existem pessoas que se incomodam pelo simples fato de nós vivermos a nossa fé. E tem cristão católico que é tão fraco na fé, mesmo rezando, é tão fraco na fé que fica incomodado com isso. E alguns, às vezes, até param de rezar por causa da crítica que recebeu. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Não se preocupem com esses. Não se preocupa. E esse que está criticando, inclusive, já pode talvez estar sendo usado pelo diabo. Por que pelo diabo? Porque o diabo é o divisor, é aquele que provoca divisão. A pessoa que critica você porque você está rezando, ela está tendo uma atitude diabólica. Porque de Deus é que ela não está sendo na sua vida naquele momento. Raciocina. Se você está rezando e a pessoa está criticando você porque você está... O que é a reza ou a oração? Não importa, tanto faz. Tanto a reza quanto a oração nos coloca em comunhão com Deus. Se você está entrando em comunhão com Deus, seja por uma reza, Pai Nosso, por exemplo, é uma reza, Ave Maria é uma reza, Credo é uma reza, Rosário é uma reza, terço e oração ao que brota do meu coração. Um louvor a Deus, muito obrigado pela essa oportunidade de fazer esta homilia, que o Senhor neste momento consiga alcançar, que eu seja instrumento seu e o Senhor consiga alcançar quem está ouvindo esta homilia nesse momento. Amém. Em nome de Jesus. Isso é uma oração. Saiu agora, brotou do coração. Não importa, tanto a reza quanto uma oração nos coloca em comunhão com Deus. Se uma pessoa chega e se incomoda e te critica porque você está estabelecendo uma comunhão com Deus, ora, de Deus é que essa pessoa não está sendo nesse momento. De quem que ela está sendo? Qual a atitude que ela está tendo? Né? Então, se você para de fazer a sua oração ou a sua reza por causa da crítica desta pessoa, ou da perseguição desta pessoa, você está fazendo exatamente o que ela queria. Você está fazendo exatamente o que aquele que está agindo nela está querendo. E é o que Jesus está dizendo no Evangelho. Então, olha, tenha medo daquele que pode te levar para a geena. Percebe? E isso é de coisas simples a coisas maiores. Às vezes você deixa de viver a sua fé, de servir, de dizer sim para Deus. Às vezes você tem vocação para ser padre e diz não, porque tem medo, tem vergonha do que os outros vão falar ou vão dizer. Às vezes você tem vocação para ser irmã e insiste em querer olhar para o matrimônio e recusa olhar com carinho a sua vocação, para viver a sua fé e ser irmã, porque tem medo do que a sua família vai dizer, do que os outros vão pensar e vão falar sobre isso. Às vezes você tem medo de pregar, de ser um pregador, tem medo de ser um ministro da palavra, tem vergonha de ser um acólito, de servir lá no altar, tem vergonha de cantar, tem vergonha de ser ministro da Eucaristia. Ora, você está com vergonha de viver as coisas de Deus? Que fé é essa que você professa? Que fé é essa que você tem, que você se envergonha de ser de Deus diante dos seus irmãos? Tem alguma coisa errada aí. Então, o inimigo de Deus, o que ele quer é exatamente isso, que você se envergonhe de ser de Deus e não seja de Deus. Que você se envergonhe de assumir o chamado para o qual Deus está, para o que Deus está te chamando. Que você tenha vergonha e não assuma, é isso que ele quer. E viva a vida do mundo, viva como você quer, vive do jeito que você quiser. E você às vezes acaba vivendo realmente, porque tem vergonha de ser de Deus diante do seu irmão. Então, meus queridos, ouçamos esta mensagem de hoje com muito carinho, porque o demônio não brinca de ser demônio. Ele é astuto, como nós sabemos. Ele sabe muito bem como nos derrubar. Ouçamos esta mensagem com muito carinho, porque o demônio não brinca de ser demônio. Ele é astuto. Ele sabe muito bem como nos derrubar. Então, ele vai tentar realmente nos envergonhar ou fazer com que nós sintamos vergonha das coisas de Deus para nós não assumirmos as coisas de Deus. E aí essa é a brecha
que Ele precisa ou que Ele queria para poder nos derrubar e nos levar para o lugar que Ele preparou para nós. Aqui o Evangelho está citando Geena, que é o inferno. Mas não é para lá que nós vamos, não é? Nós todos vamos nos reencontrar, porque seremos fiéis a Deus, estaremos em comunhão com Ele, estamos em comunhão com Ele, estaremos sempre, e um dia vamos todos nos reunir no lugar que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.